Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje vai conversar com Wagner Cunha Carvalho, um especialista em sustentabilidade. Ele é palestrante, ele é professor e é empreendedor também. Tudo bem, Wagner? Bem-vindo ao programa. Tudo bom, Eduardo? Muito obrigado pelo convite. Queria que você soubesse que é um prazer estar aqui com você aqui hoje. Te conheci em um dos seus cursos de estratégia de investimento. Então não sei se eu participo da entrevista ou se eu te peço um autógrafo. Nada disso, cara. É um prazer enorme estar falando sobre um tema tão importante. Você sabe que num dos nossos programas anteriores aqui no Entre Nós, eu estava batendo papo com o diretor da empresa de inovação da Bayer, né? E veio muito esse tema da sustentabilidade, porque a gente está falando de uma população de quase 8 bilhões de pessoas, que em alguns anos, em poucas décadas, vai estar batendo as 10 bilhões de pessoas, e num mundo que começa a gritar, né? Um mundo que tem os seus recursos naturais se exaurindo numa velocidade que parece às vezes fora de controle. Ainda dá tempo de mudar esse final triste do mundo? Ainda dá tempo de mudar. A primeira coisa é mudar a chave, né? A cultura das empresas, das pessoas, a forma como a gente vive. Hoje o nosso planeta ele vive uma situação como se fosse um castelo de cartas, né? E alguns eventos climáticos vêm demonstrando que isso é verdade. A gente vê como problemas como vazamento de petróleo no Golfo do México, terremotos no Haiti devastando, essa questão da contaminação e poluição do nosso planeta. E as pessoas acham que os recursos são infinitos, né? A água, por exemplo, é um recurso escasso e finito, né? Se a gente observar, mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água, só que 97,5% é salgada. O processo de dessalinização já existe, só que ele é muito caro. O que sobra são 2,493% da água doce, encontrada em locais de difícil acesso, como no lençol freático, o congelado no iceberg, na calota polar. O que sobra de água doce disponível ao homem é 0,007% da água do planeta. Então é pouquíssima água. Por exemplo, a laje onde nós estamos agora foi utilizado água no processo produtivo dela, só que ela não retorna ao ciclo natural da água, né? Entendi. E você acha que as pessoas hoje, apesar de estarem vociferando muito contra os abusos, desperdícios, etc., elas incorporaram um novo meio de agir? Ou tem muito mais bravata do que na prática o que as pessoas estão fazendo? Vocês têm uma frase que o americano gosta de falar que eu adoro, que é o seguinte: put your money where your mouth is, ou seja, coloque o seu dinheiro no que você está falando. Ou outra maneira é o seguinte: walk the talk, ou seja, caminhe do jeito que você fala. As pessoas estão só falando bravatas em relação a esse mundo que está sendo destruído, ou elas efetivamente estão mudando a forma delas de agir? Muitas delas estão mudando e vão pegando carona nesse movimento, que ele faz parte de um processo que é um caminho sem volta, né? A sustentabilidade vai estar cada vez mais presente. Em termos de negócio, é o produto dos próximos 30 anos, só que como você ensina nos seus cursos, algumas coisas tendem a voltar para a média, né? E após a crise hídrica, algumas regiões diferentes no Brasil têm sofrido com ela, as pessoas acabam voltando para uma zona de conforto. Então a gente tem que sempre bater nessa tecla até virar um mantra, para as pessoas não esquecerem. E a maior parte delas não sabe como ajudar, não tem ideia do que é o grande vilão. Quando a gente fala em sustentabilidade nada mais é do que você retirar os recursos naturais do meio ambiente que você vive sem comprometer gerações futuras, né? E é um conceito muito amplo. Hoje a gente vê, ainda falando de água, dos 0,007% da água disponível ao homem, 70% vai para a agricultura e agropecuária animal, 22% para a indústria e 8% para consumo humano. Recentemente, em um debate, no final de um evento, uma pessoa comentou assim: professor, que bom, né, que a gente só consome 8% da água do planeta, né? Eu expliquei para ela, para quem é a agricultura e a agropecuária animal e as indústrias que produzem o nosso celular, a nossa roupa, é do ser humano às vezes tirar o corpo fora, fugir da responsabilidade, mas essa é uma conta que é nossa, né? Quando a gente fala que 70% é agricultura e agropecuária animal, a maior parte da população não tem ideia que
que para se produzir somente 1 quilo de carne são necessários 17 mil litros de água. E a criação de gado aliada ao desmatamento polui mais que toda a frota de veículos e indústria juntos. Quando a gente fala ainda de agricultura, umas simples xícaras de café são necessários 140 litros de água. O volume necessário de água para você regar a planta até ela chegar ao ponto de você colher, torrar e moer. E quando você fala de desmatamento, 91% da área desmatada na Amazônia é por conta da criação de gado. Você vê a área desmatada na Amazônia, já é possível colocar Alemanha e França juntos. E essa questão está muito relacionada também a essa cultura consumista, né? Porque eu tenho muita dificuldade em pensar num mundo sustentável se toda essa cultura consumista, muito americana, assim, propagada pelo mundo, também não mudar, né? O mundo não tem capacidade de fornecer recursos naturais para serem consumidos na velocidade que as propagandas que assolam o nosso dia a dia incentivam a gente a fazer. Você não acha que a cultura também pode estar passando por uma necessidade de ser revista? Também. Quando a gente fala de saúde, fala de consumo, até pelo seu exemplo dos seus livros, eu fui fazer o curso com o Nuno Cobra, né? Tem uma frase que ele fala, que é muito interessante, que ele fala assim: cada vez descascamos menos e desembalamos mais. Então, em tempos de Black Friday, né, as pessoas consumindo a sedução do marketing, às vezes para buscar um reconhecimento, acabam consumindo algo que não precisam. Né? E um dos seus cursos, eu observei, você é uma referência para nós, um professor, um mestre, e eu observei que você não tinha a última versão do aparelho celular, né? Então não é o fato de ser lançado um novo, se aquele já te atende, para que você vai fazer essa migração? Né? Porque você vai consumir, você vai incentivar. Então o consumo ele pode afetar toda uma cadeia. Se você consome menos carne, você ajuda a economizar água. Um gado adulto, ele bebe 7 garrafões de 20 litros de água por dia. Se você compra menos celular, se você consegue dar uma carona para um colega, isso tudo tem um efeito na cadeia e contribui para o equilíbrio do nosso planeta. E de uma forma pragmática, quando você tem uma empresa de consultoria também, quando você é chamado por um cliente, como você consegue contribuir para fazer com que aquela empresa haja de uma forma mais sustentável? Há mais de 10 anos eu pesquiso e aplico tecnologias tanto para a economia de água quanto para a energia. Hoje eu importo tecnologias da Alemanha, da França, da Dinamarca, da China, rodo o mundo pesquisando novidades, e quando o empresário me procura, ou uma grande companhia, o interesse dele é o protagonismo sustentável, que isso está na pauta de todo o mercado, é posicionar a empresa dele como uma referência, né? Isso ajuda a melhorar a reputação dele, porque evidencia a responsabilidade socioambiental. Isso tudo para de pé através de um modelo de negócio que um dos grandes inimigos da sustentabilidade é a cultura das pessoas e empresas. Elas não têm ideia da viabilidade, que tecnologia utilizar, falta uma divulgação melhor e formação de especialistas para essa área. Né? E a outra é a necessidade de investimentos. Né? A gente sempre brinca nas apresentações, não é que o Trump ele tem raiva da árvore e por conta disso ele para o carro e chuta uma árvore. Ele não quer que você mexa no bolso dele. Às vezes ele não quer que diminua a receita dele. Isso reflete um pouco no empresariado também. Só que a forma que nós criamos é um modelo de negócio onde o cliente não faz o investimento. Nós fazemos o investimento e ser sustentável é tão viável que parte dessa própria economia paga o nosso trabalho em um regime de risco. E isso nos permite trabalhar a cultura de todos os usuários, desde um diretor, desde um químico em uma indústria, a um funcionário de limpeza, que muitas vezes ele já coloca um produto que tem bactericida, mas não está claro para ele que o bactericida é para eliminar a bactéria. Não está claro para ele que às vezes o produto já está diluído em água e ele coloca esse produto e fica jogando água depois, porque na cultura dele precisa ter muita água, precisa ter cheiro, precisa brilhar, precisa ter espuma para estar limpo. E na verdade não é assim. Quando ele entende de uma outra forma, que não é para economizar o dinheiro da empresa, e sim que é uma preocupação com ele e com a família dele, ele consegue entender
que quando ele joga mais água, isso pode gerar uma contaminação para ele, porque isso respinga. Então, como diz o nosso professor Monty Robert, que eu tive a oportunidade de fazer o curso também, quando você trouxe ele para o Brasil, que ele fala que o melhor caminho para chegar aqui é por aqui, né? Não fazer uso de violência, e aí devagarzinho você vai mudando a cultura de uma empresa, e é um caminho sem volta, né? Einstein já dizia, né? A mente uma vez expandida jamais retorna ao tamanho original. Então depois que eleva esse nível de consciência e a pessoa recebe essas informações que teoricamente ela deveria ter recebido na escola, ela não consegue mais olhar um desperdício de água da mesma forma. Eu ia falar sobre isso que você falou da escola, né? Tem uma frase que diz que you can't teach new tricks to old dogs, né? Você não consegue ensinar novos truques para cachorros velhos, né? E realmente quem é mais velho é aquilo que você falou, o cara tem não, eu sempre fiz assim, etc, não vou mudar. Aí você tenta até forçar, bota uma multa, como a questão da água aqui em São Paulo, mas aí sai a multa, volta o hábito, etc. E eu acho que está muito assim na questão de educar as gerações vindouras aí, né? Ou seja, começar ali, né, com as crianças, nas escolas, etc. O que tem sido feito nesse sentido? Eu, pelo menos, vejo na escola dos meus filhos que existe uma preocupação muito grande com a questão dos R's lá, de reciclar, reutilizar, reaproveitar, etc. Mas isso já hoje em dia é uma realidade assim muito mais ampla? Sim, isso tem ganhado escala, né? Eu atendo hoje, só no estado de São Paulo, 9 universidades. Algumas gostaram tanto do projeto que no início do próximo ano vão disponibilizar esse conhecimento, essa apresentação para os alunos, para os calouros. Só em uma universidade a gente já tem um agendamento para treinar 4.000 alunos. Algumas escolas a gente tem feito alguns trabalhos instalando comunicações visuais. Então, não adianta você colocar um sistema de duplo acionamento numa descarga se você não ensinar o usuário, se não ensinar a criança, se não for intuitivo para ela. Então a gente desenvolveu algumas comunicações, por exemplo, quer salvar o planeta, aperte o menor botão. E ilustrou e deixou isso divertido para a criança, para o jovem participar, né? Eles querem fazer parte, uma vez ensinados, eles começam até a cobrar os pais em casa. Isso que é bacana, essa corrente onde você vai transferindo. Você né? é pai? Você tem filhos? Eu sou pai da Isabelle, tem 7 anos. E como é que é com ela em casa? Arthur, 2 anos. Ah, são 2 filhos? São 2 filhos, Arthur eu tenho e Isabelle. um casal. O Arthur ainda é muito novinho, é difícil de ensinar as coisas para ele, né? Mas a Isabelle já está bastante atenta. As mesmas comunicações visuais que eu instalo nos meus clientes e incentivo com que as empresas instalem, eu tenho em casa. Então ela vai tomar banho no banheirinho dela, tem uma comunicação visual dizendo assim: tomando banho de até 5 minutos, você economiza 200 litros. Então tem lá o adesivinho, abrir primeiro quente, depois o frio. Se eu botar isso pro meu filho, já não gosta muito de tomar banho, aí que ele vai fugir mesmo do chuveiro. Mas aí a gente tenta olhar por outro lado, já que ele não gosta tanto de tomar banho, vamos incentivar ele a tomar banhos mais rápidos e economizar água. É verdade, também. é isso. Aproveita para ajudar o mundo. Pô, que legal, cara. As universidades são um celeiro, né, de transformação do mundo. Eu fiquei feliz de saber, eu não sabia, eu pensei que você só estava em empresa, você também está em universidades. Em universidades, e eu tenho o apoio de 2, onde eu ministro aulas em cursos de pós-graduações, como professor convidado, e em alguns clientes também, que para nós não é uma questão de dinheiro, é uma questão de paixão. Então a gente faz isso como voluntário. Tem até uma história muito curiosa de uma apresentação que fui fazer, que era um dia inteiro de apresentações para crianças, uma escola aqui próximo da Faria Lima, e o primeiro palestrante, as crianças não davam atenção para ele, né? Então, ou no celular, ou conversando, e ele tentando dar o melhor dele. Como a minha apresentação era após o almoço, ao invés de almoçar, eu fui numa loja e aluguei uma fantasia, né? Então, já fiz isso 2 vezes. E nessa ocasião, eu fui de policial, brinquei com eles, falei, ó, todo mundo vai desligar o celular, o que o tio vai falar agora de manutenção na vida na Terra. Se alguém não prestar atenção, vou dar voz de prisão. Então foi muito engraçado, sim, muito divertido. E aí você vai vendo como eles vão entendendo a importância disso, a mente sendo transformada, né? Você ministra curso, você dá um barato muito grande ver isso acontecer, né? Com certeza. Wagner, muito obrigado pela presença aqui no Entre Nós. Parabéns pela contribuição que você dá através aí do seu ofício para o nosso mundo durar mais um pouquinho, né? Para sempre não sei se vai durar, mas pelo menos com iniciativas desse jeito a gente consegue deixar para os nossos filhos aí um pouquinho mais de esperança. Com certeza, mais uma vez obrigado. Deixar um convite para a gente escrever um livro para crianças falando de sustentabilidade.
Eu já li o que você escreveu com a minha filha, que até virou uma peça de teatro, né? Isso. Branca de Neve e o Zangado, né? Isso. A gente pode falar de sustentabilidade, quem sabe fazer até uma peça juntos, né? Beleza. Convidar a Ju. Muito Beleza. obrigado. Obrigado, cara.